O Brasil nunca vai sentar na mesa dos adultos, cara. Nunca vai sentar na mesa dos adultos, entendeu? Por quê? 33% da nossa população acredita que o ser humano não pisou na Lua. Isso é triste demais, cara, para o país como um todo. Vamos ver se agora muda, depois de... Nós vamos continuar sentando na mesinha de criança ali, ó. Dá um prato de macarrão ali pro Brasil, ó, que ele fica feliz quieto com aquilo, que ele fica quieto. Dá uma Copa do Mundo aí. Entendeu? Então, muita gente aqui no chat, tá? Fala assim, o Wernher von Braun era nazista. Claro que ele era nazista, meu amigo. Não só ele era nazista, Major da SS. Como ele era um dos caras mais importantes do regime nazista, e todo o desenvolvimento do V2, que é o foguetão lá, alemão, foi sim feito com escravo, com pessoas que ele escravizava mesmo. Para quem não sabe da história, você tem que ir lá e ler a história um pouco. Quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos faz a Operação Paperclip, vai na Alemanha, chega pro cara e fala assim, meu amigo, você tem duas opções, ou você vai morrer, ou você vem com a gente. O que você prefere? O cara, eu vou com vocês. Leva os principais cientistas para os Estados Unidos. A União Soviética fez uma operação também, que eu sempre esqueço o nome dela, é um nome complicado, e chegou lá nos alemães e falou a mesma coisa. Você tem duas opções, morrer ou vir com a gente. Entendeu? E essas operações foram feitas. E esses caras, eles eram muito desenvolvidos. Lá no debate do 30 contra 1 lá, eu falei, cara, você gosta ou não gosta, eu odeio guerra, acho que é um negócio terrível e tal, mas não tem como, cara. Aí você vai falar, mas lá... Sim, cara, os caras desenvolveram armamentos muito poderosos, desenvolveram foguete, cara. Eles desenvolveram foguete, eu vou fazer o quê com isso? Eu vou fazer essa história, cara. Não tem como mudar isso, entendeu? E foi trazido aqui para os Estados Unidos, e aqui ele fez o que ele fez. E os caras alemães, nazistas, que foram levados para a União Soviética, também desenvolveram um programa espacial muito desenvolvido, que nós vamos fazer um programa com o Nicoleles aí para contar um pouco desse programa. Então, assim, não tem essa, cara. O cara era... Sim, cara, o cara era... Vai fazer o quê agora? Você quer mudar a história? Não tem como mudar, meu amigo, tá? Sinto muito. Tem gente que tenta. Duas coisas que eu vi aqui no chat. Era a primeira pessoa falando que aqueles papel alumínio que fica enrolando nas sondas. Cara, aquilo ali é uma manta térmica. Exatamente. Não é papel alumínio. Então, vamos lá. Você critica o papel alumínio? Torça para você nunca sofrer um acidente na sua vida. Porque hoje, até no Brasil, se você sofrer um acidente de moto, cair de moto, ralar o joelho, a primeira coisa que o SAMU chega e faz é te enrolar no papel alumínio daquele. Por quê? Para te isolar termicamente. Exato. Aquilo ali é um isolante térmico muito bom, tá? Aí você vai chegar pro cara do SAMU e falar o quê? Não me enrola com esse papel alumínio, não. Você tá ferrado, cara. Uma segunda coisa interessante também é a seguinte, antes era fácil em 1969, agora é muito difícil. Cara, pensa bem, a NASA é fundada pelo Dwight Eisenhower em 1958, o programa Apollo começa na década de 60, um discurso do Kennedy, digamos assim, oficialmente. O Apollo 11, que pousa na Lua, é 69, então foram 9 anos depois. A Artemis é dezembro de 2017. Estamos em 2026. Tá no prazo. Não tem nada mais difícil ou mais fácil. Só que lembra que o orçamento nosso é infinitamente menor do que era na época. Exato, mas está no mesmo tempo. O que tem de tão estranho nisso? Naquela época levou 10 anos mais ou menos o projeto. E agora está levando 10 anos também. E são objetivos diferentes também, né? Naquela época o objetivo era simplesmente chegar lá, pousar e ganhar. Era o gol, né? Era o gol da final da Copa. E não precisava ter segurança, né? E zero segurança. Mas... Os astronautas eram caras, assim, fora de série. Eles eram num outro nível. O nível de competição entre eles, cara, era um negócio assim que você não consegue medir. O Alan Shepard foi o primeiro americano a fazer um voo suborbital aí para o espaço. Cara, ele tinha uma rixa com os outros astronautas, assim, terrível, cara, terrível, entendeu? É o espírito competitivo desses caras aí, era muito grande. Esses caras eram uma outra, eu brinco, cara, que os caras daquela década lá, daquela época, eles eram uma outra raça de ser humano, não é essa que é a nossa, não, era uma outra, tá? Porque eles não estavam nem aí. A chance desses caras morrerem era de quase 100%, eles não estavam nem aí para isso, tá? O Buzz Aldrin, eu já vi palestra dele,
ele falando, cara, o documento para eu assinar era 95% de chance de eu morrer. E ele assinava, entendeu? E ele falou que se fosse hoje, ele assinaria de novo. Então, assim, é uma outra cabeça, é uma outra coisa. Hoje não é isso. Hoje o objetivo não é esse. Hoje o objetivo é de uma exploração contínua, é da presença contínua do ser humano, é de explorar a Lua comercialmente. Não é mais essa coisa de chegar, ganhar e voltar, entendeu? É ficar lá. A Lua é muito importante para a economia brasileira, para a economia mundial, para a geopolítica mundial. Ela é muito importante hoje. Então é uma outra coisa, um outro momento, tá? Isso o pessoal tem que entender também. Ó, outra coisa interessante, que não tinha tecnologia na época. Ah, não, porque não existia tecnologia suficiente, porque os computadores eram de 4K. Mano, hoje, cara, isso é muito triste, velho. No Kennedy Space Center, as criancinhas, velho, de, sei lá, 12 anos de idade, fazendo exercícios em assembly no computador ali, cara, de treinamento, que era o computador da Apollo, de 4K. E tá ali, ó, os botõezinhos, ó, aqui tem os registradores para alocar memória, para você colocar essas configurações. As criancinhas de 12 anos programando em assembly ali, claro, de maneira mais facilitada, né, que é de forma pedagógica, aprendendo a tecnologia de 69, cara. As pessoas que falam isso, que não existia tecnologia, não conhecem tecnologia, não sabem o que é tecnologia. Eu falo hoje, cara, nas minhas palestras aí, eu dou uma palestra sobre inteligência artificial e eu mostro a história, né? O termo inteligência artificial, que você aí está usando o chat GPT para comentar aqui, foi criado em 1956, meu amigo. São 13 anos antes do ser humano ir para a Lua, tá? Só isso, mais nada, tá? Em 1965, 4 anos antes do ser humano ir para a Lua, existia um computador que você conversava com ele, era o ELISA, tá? Então, assim, a pessoa que comenta isso, ela não tem a menor ideia do desenvolvimento tecnológico que a humanidade passou aí nas últimas décadas. Ó, inclusive, a gente gravou hoje, lá dentro da NASA, no Mercury Redstone, eles deixaram uma capa de acrílico no foguete que a gente consegue ver todo o componente eletrônico lá, que era um relésão gigantesco. Eu vou mandar aí pra você, Júnior, você tenta colocar aí, ficou legal pra caramba isso. Show de bola. As válvulas, tudo manual. Tudo manual. Manual não, transistores ali naquela... Até tinha mais tarde transistores sendo utilizados, mas boa parte você tinha em válvulas ainda, cara. Pô, é tudo analógico, né? Não é manual, é analógico. O que mais me impressiona é eu ver criancinhas de 12 anos, sabe, estudando aquilo ali, e aí no Brasil um monte de marmanjo velho querendo achar que sabe, mais. E celebrando a ignorância, em vez de abrir um olho e estudar. Ó, o pessoal da produção tá só pedindo para vocês juntar mais aí, porque começou a cortar. Tá cortando muito o Jaime e o Sergião que estão nas pontas. O áudio tá bom e tudo mais. Juntamos mais. Isso, para poder ficar melhor. Aí, ó, cinturão de Van Halen, mais uma coisa pra gente desmistificar. Você lembra do debate que eu fiz no teu canal? Que eu tinha preparado uma série de argumentos para debater com o cara. A gente ficou 2h30 só falando do cinturão de Van Halen porque ele não conseguia entender o conceito de um toroide. Não é nem isso, é muito mais simples, cara. Assim, porque ali a gente estava indo mais tecnicamente para discutir. Mas é muito simples. Para quem assistiu agora, é mais fácil até de eu explicar isso, Sérgio também. Então, você também, mas é simples. Para quem assistiu aí a série nova lá que apareceu na Netflix brasileira lá do Césio. Explica depois o que é esse negócio. Eu nunca tinha ouvido falar desse Césio. Acidente. Você depende de uma exposição à radiação. Uma exposição à radiação depende de 2 variáveis. São 2 quantidades que você presta atenção: a carga e o tempo de exposição. Quanto tempo você fica exposto aqui? Então você tem ali o cinturão de Van Halen. Qual é a carga? A primeira pergunta que você faz para essas pessoas que ficam negando a ida do homem à Lua: qual era a carga que o astronauta experienciou e quanto tempo ficou? Porque quando você calcula e vê direitinho, quando você lê o livro de história, quando você lê a história como ela aconteceu, os caras passam ali em 1 hora e acabou, velho. Só que a galera colocou na cabeça, na internet, começou essa desinformação, cara, de como se fosse uma queimadura, como se fosse um Chernobyl, mano, sabe? Que você tá ali de frente pro negócio ali, e você olha e
olha para cima e, oh, nossa, minha cara tá queimada, e você começa a ter bolhas e aí morre e se desintegra. É essa a visão que as pessoas parecem que têm, é essa galera negacionista do que é o cinturão de Van Allen. E não é. Não é estar no espaço, o formato que é toroidal, que é como se fosse uma rosquinha, é uma parte dele, a outra parte ela é mais torcida, depende de como está o campo magnético interplanetário em relação ao Sol, se tem flare, se não tem, se ele está esticado, torcido, tem a anomalia do campo magnético da Terra que influencia, inclusive a gente tem isso no Sul, na nossa parte aqui do Brasil, o INPE lá, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os caras têm uma sala gigantesca, parecido com as salas da NASA, com 15 mil telas que ficam monitorando essas coisas. Então, cara, assim, a gente até tem essas coisas no Brasil para ver, só que ninguém vai lá pesquisar, ninguém vai lá ver essas coisas. O pessoal gosta de ficar na internet aí, falando merda.